Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Envolvidos com Cristo e mais um podcast. E estaremos nesse podcast, um podcast especial, tratando um assunto que com certeza vai chamar bastante a tua atenção. Queremos agradecer a tua audiência e pedir para você que acompanha o canal Envolvidos com Cristo que você divulgue, né? Que você peça para as pessoas estarem nos acompanhando, dê um like aí, nos ajude também a divulgar, porque esse canal tem a finalidade única de estar expandindo o reino de Deus através da divulgação da palavra de Deus, através dos ensinamentos, através de mensagens que possam tocar a tua vida, possam tocar o teu coração. É também um canal onde você pode aprender muita coisa a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Podemos aprender, na verdade, todos juntos, porque aqui estamos para aprender de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje, logo agora no início, estaremos num momento especial que meu irmão Marcos, que está aqui nos acompanhando, está aqui o irmão Marcos, está aqui o irmão Osana, também que tem sido companheiro nos nossos podcasts, e que ele estará então no momento especial, o momento da comunhão. Paz do Senhor, irmão Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor, irmão João, paz do Senhor, irmão Osana, paz do Senhor, irmão Leandro, e a todos que estão acompanhando esse podcast, o episódio número 3, né, como o irmão João disse. Nós vamos hoje falar de um assunto bastante importante, bastante atual, né, irmão João? E Sim. Antes disso, nós vamos fazer um momento de comunhão, um momento de oração, na qual nós vamos estar também trazendo aqui alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Eu convido você que está participando desse podcast que ore conosco, né? Nesse momento de comunhão, feche seus olhos e ore conosco neste momento. Estamos com bastante pedidos de oração e você também está precisando de oração, tem um pedido especial, aproveita e mandar para a gente aqui através dos nossos canais que estaremos te apresentando também em oração. Amém. Nós temos pedido de oração para a Rafaela e Heloísa, é uma criança, né, que necessita de uma cura, né? Luiz Antônio Cardoso também, motivo de cura. Gabriel Hayashida, motivo de cura. Cleide Gurres, motivo de cura. Bem, nós vamos orar também por todos os pedidos de oração que os irmãos tiverem, né, estiverem participando. Podem colocar nos comentários que nós vamos estar orando neste momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos primeiramente agradecer por este momento de comunhão, este momento que estamos reunidos aqui, Envolvidos com Cristo, na gravação desse podcast, para estar te louvando, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de nossas famílias, pela vida dos irmãos, de todas as pessoas que estão participando, que estão assistindo, Senhor, essa live, esse podcast. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa alcançar todas as vidas, Senhor, entregando, Senhor, as bênçãos que tem preparadas no teu coração, Senhor. Te pedimos especificamente por esses pedidos de oração, por motivo de cura, Senhor, por estas vidas, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, grandemente essas almas, essas vidas, entrando, Senhor, com teu milagre, Senhor, no lugar onde a medicina não pode fazer nada, no lugar onde os homens têm limitações, nós clamamos a Ti, que tem todo o poder e que pode fazer e realizar estes milagres, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, todos que estão ouvindo e participando dessa gravação, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer edificação para as vidas, Senhor. Abrindo o nosso coração, nosso entendimento para as verdades absolutas que o Senhor tem para nós. Através da Tua palavra, Senhor, através do Teu ensino, da Tua orientação. Nos abençoa, Senhor, mais esse momento de comunhão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já devolvendo aqui o irmão João para dar continuidade a esse podcast e trazer também sobre o tema, né, que nós vamos estar abordando, tão importante nesse vídeo de hoje. Ok. O tema de hoje realmente é um tema bastante interessante. Eu sei que você que está aí também vai estar participando, pode estar aí postando também a sua opinião. Mas eu vou pedir para que o nosso companheiro aqui possa estar nos ajudando e trazendo esse tema aí de bastante relevância aí para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. Olá, irmão Zana, graça e paz. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus, irmão João, irmão Marcos, prazer em vê-los e a todos que acompanham conosco.
Shalom a vocês envolvidos e a nós aqui. É uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui participando desse trabalho, sendo útil à obra do nosso Deus, fazendo aquilo que Ele determinou em nossos corações para que seja feito. E agradecemos também, porque Ele nos dá essa oportunidade e nos inspira para fazer chegar a cada uma das pessoas que participam conosco esses assuntos, esses estudos e esse trabalho que é feito aqui. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é um elemento fundamental, não só na vida do cristão, né? Mas também daquele que tenta conhecer a Deus. E o princípio disso é o que Ele nos dá a cada dia, porque nós vamos falar a respeito de fé. Uma palavrinha tão curtinha, duas letrinhas apenas, mas Qual é que o tem tema? fé nos dias de hoje, ou fé na atualidade como... Fé na atualidade, ok. Estamos aí em 2024, né? Como é que nós tratamos isso? Como que nós vivemos essa questão da fé? O que é fé? Essa é a primeira pergunta que cada um de nós pode fazer. E se nós formos buscar nos dicionários, nós vamos encontrar diversas definições. Mas o cristão ele já tem o manual de conduta e a definição que nós encontramos lá no livro sagrado, eu acredito que ela é suficiente para trazer ao entendimento de qualquer pessoa o que é. E a gente remonta ao texto bíblico, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você que tem sua Bíblia, se ainda não tem na lembrança qual é esse versículo, abre conosco lá, porque nós vamos encontrar a definição de fé quando o escritor diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aqui gostaria de chamar a atenção para esses três aspectos da definição. Primeiro, firme fundamento. O que é um firme fundamento? Né? Nós temos visto, por exemplo, na construção civil que se a casa não tiver um fundamento, não vai servir para nada, vai cair. Né? E aqui o livro sagrado ainda fala de firme fundamento, aquela sustentação que dá valor à edificação. Então, esse firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas são essas? E é interessante que a palavra coisa está relacionada muito mais às coisas palpáveis, né? Ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, mas são coisas palpáveis, não são coisas tão etéreas. E essas coisas que se esperam, né? Eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou obter, eu vou chegar lá. E a prova das coisas que não se veem. Aí entrou o tic-teco em parafuso, né? Prova das coisas que não se vê. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é visual, né? Nos últimos dias, se eu vejo, eu tenho mais atração. Como funciona isso? Prova das coisas que não se vê. Ou seja, o aspecto da imaginação. Eu uso a imaginação para vislumbrar na minha cabeça aquela coisa, aquela situação. E aí, no meu entendimento, que fica muito claro para poder explicar para todos nós, e entra a parte do sobrenatural. Que é onde Deus age. A maioria das vezes que nós exercitamos a nossa fé, são para coisas e situações além da nossa capacidade, além da nossa possibilidade de obter. Quer dizer, o exercício de fé nós vimos agora nas orações, né? As pessoas pedindo oração, quer dizer, que possamos interceder a Deus para que Ele interaja na vida dessas pessoas, provenha na vida delas aquilo que elas estão pedindo, porque elas creem que Deus é capaz de fazer isso. Então a questão do sobrenatural aí, que é o agir de Deus, faz toda a diferença essa definição de fé. Então nós vamos estar falando rapidamente, né, a respeito de fé nos dias de hoje, fé na atualidade. E aí você que participa conosco, manda para cá tuas perguntas, tuas dúvidas. Nós vamos aprender juntos, porque o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, nos inspirar nesse momento. Ok, pergunta nesse momento aí para o irmão Marcos. Fala um pouquinho para nós o que ele entende como desafio, ou os desafios da fé nos tempos modernos. Qual é, na tua visão, os principais desafios que a fé enfrenta? Eu estou dizendo a fé, é a fé que está dentro de nós, é aquilo que nós, né, enfrentamos no que diz respeito ao que cremos realmente, aquilo que é a fé verdadeira. Né? O irmão Osana acabou de colocar aí a fé sobrenatural e a fé natural. Então é importante a gente entender que existe a fé natural, que é aquilo mais corriqueiro do nosso dia a dia, né? Assim como agora há pouco, até antes de começarmos aqui o podcast, eu brinquei com o irmão Osana,
que a fé natural diz respeito às coisas simples. Por exemplo, tem um suco aí na frente dele e ele está tomando esse suco porque ele não fez nenhum teste para saber se estava bom, se não estava bom. Ele simplesmente pegou e tomou o suco. Sim. Por que que ele fez isso? Porque é uma fé natural, né? Ele acredita acredita que o fabricante fez certinho, fez isso. É uma fé natural, né? Todos nós temos, é corriqueiro do nosso dia a dia. Mas a fé sobrenatural é algo além. É isso que é o principal assunto, né, do nosso podcast hoje. É crermos naquilo que vai além até mesmo da nossa compreensão, da capacidade de compreensão humana, porque provém de Deus, né? Está numa outra dimensão, tá bom? É isso que vamos falar. Então deixa eu perguntar, então, repetindo aqui para o irmão Marcos, ao que ele entende como os desafios da fé nos tempos modernos. Tá ok, uma pergunta bem difícil, né, irmão João? Podia deixar essa pergunta por mão usando. Rapaz. Mas nós temos que aceitar o desafio com fé, né? Muita fé. Já começando a exercitar a fé desde o início do podcast, né, Leandro? Bom, o que eu imagino que seja importante a gente destacar nessa pergunta é com relação o significado da fé, como o irmão Zana trouxe aqui, biblicamente falando, né? Que a fé ela é aquela firme convicção de algo que se espera, de algo que nós desejamos, de algo que nós esperamos em nosso coração. E essa espera ela pode ser motivada, como foi dito nas questões naturais que nós estamos acostumados a vivenciar, são hábitos, né? São práticas que nós acabamos nos acostumando e isso nos traz uma tranquilidade, uma confiança, uma segurança, né? Uma zona de conforto. Mas a fé é exatamente ao contrário, como o irmão Zana deu o exemplo aqui. Nós temos que exercitar a fé em situações que nos tiram da zona de conforto. E esse talvez seja um dos desafios que nós vivemos hoje, né? Porque hoje nós vivemos numa sociedade, né, e todos nós nos incluímos aqui, que nós vivemos na era da comodidade e do conforto, né? Nós estamos aqui com celulares, com computadores, com câmeras, numa sala com ar-condicionado, fomos trabalhar hoje talvez com veículos próprios, com carros, ou de ônibus, ou de metrô, dependendo de onde você vive, ou de bicicleta, né, como o irmão Zana, que já tem exercitado a sua fé, praticando exercício físico mesmo, tendo tido alguns probleminhas no percalço, né, da experiência física. Exatamente. Mas esse é o desafio da gente viver numa sociedade com que o foco, né, e a característica é de buscar sempre o conforto de si mesmo, né, a comodidade, viver em zona de segurança. Então esse é um dos desafios que nós vivemos hoje. Diferente dos nossos antepassados ou das gerações anteriores, né, que nós ouvimos muito falar, e eu tenho recordações dos meus avós, dos meus pais, em que eles tinham dificuldades para realizar as coisas, para alcançar coisas, para obter vitórias. Então existia ali as pessoas eram educadas e elas se acostumavam a perseverar na luta em alcançar os seus objetivos e alcançar aquilo que ela se propõe. Hoje nós vemos que as coisas estão mais fáceis de alcançar, mas em troca de algo muito mais importante, né, que às vezes nós não paramos para pensar, que é o nosso tempo, né? Eu acredito que partindo dessa tua fala e que nos faz refletir realmente a respeito disso, né? As dificuldades que as pessoas passam, ela acaba sendo, de certa forma, um exercício de fé. Quando a pessoa ela tem mais dificuldades para alcançar os seus objetivos ou enfrenta mais problemas na vida, eu estou falando aí de diversos problemas em diversas áreas, seja dificuldades financeiras, relacionamentos, problemas familiares, desemprego, enfim, enfermidades, lutas, problemas na família, pessoas doentes e tal. Todas essas dificuldades faz com que as pessoas acabam exercitando mais a sua fé. E
nos remete a essa situação que você falou, Marcos, dos tempos passados, né? As pessoas viviam mais dificuldades, era muito comum você encontrar nas casas pessoas com deficiências e não tinha um tratamento adequado para isso, seja, né, quais eram as deficiências, né, de diversas formas. E então as famílias viviam muito envolvidas com aquele problema, mas sempre exercitando a fé de que iam passar por aquilo, que iam vencer. Tá? Então, as dificuldades, de certa forma, né, falando dos desafios modernos, e aí tem muito a ver com o que você está falando, né? Então, antigamente era mais fácil exercitar a fé. Hoje, justamente pela facilidade e pela comodidade que as pessoas têm, acaba, de certa forma, sendo mais difícil o exercício da fé. É por isso que a gente tem visto muito nos dias de hoje, né, pessoas que vivem uma vida tranquila, financeiramente tranquilo, tem toda a comodidade, e na hora que enfrenta uma dificuldade, você vê a pessoa jogando a toalha, desistindo de tudo, desaba, não tem mais fé, não crê mais em Deus, não crê mais em nada, porque está enfrentando uma dificuldade, um problema, que ela não estava preparada por isso, porque ela nunca de fato exercitou a fé. Não praticou, né, no dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande desafio da modernidade. É você exercitar a fé nas horas das dificuldades. Tem um outro aspecto também, pastor, que é o aspecto da dependência. Como o Marcos comentou aqui do passado, onde as pessoas socialmente tinham mais dependências, né, para ter sua saúde, principalmente, um pouco mais bem tratada. E o livro sagrado é muito claro nessa questão da dependência do Ser Supremo, do Eterno. Nós já vimos em diversas passagens quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a dependência, né, que nós temos e reconhecemos de Deus. A nossa sociedade vive de certa forma um pouco mais confortável, mais tranquila, e nesse aspecto, essa dependência de Deus, na minha visão pelo menos, ela começa a diminuir, porque o ser humano começa a ser um pouco autossuficiente, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem as estruturas que oferecem para ele um certo conforto, e não para que depender de Deus. Né? E quando nós observamos até mesmo pessoas cristãs, né? Uns dias atrás eu tive uma experiência bem interessante onde uma pessoa cristã, pelo menos na definição dela, recebeu a notícia de que uma pessoa próxima a ela suicidou-se. E por ser uma criança, uma adolescente no caso, esse adolescente tirou sua própria vida. Então o choque que aquela pessoa teve com essa notícia, falou assim, que Deus é esse que permite que isso aconteça? Falei, peraí, mas a ação da pessoa não foi na dependência de Deus, a pessoa resolveu tirar a própria vida. Então eu vejo que muitas vezes, por não ter essa estrutura de conhecer o Deus que nós servimos e reconhecer que Ele é o nosso supremo supridor, né? E que nós somos dependentes dele todo o tempo, a vida que nós temos, ai de nós, se não dependesse dele. A saúde não se compra em supermercado. O bem-estar, a questão emocional, principalmente. Então, eu vejo que dos pontos que mais tem atingido as pessoas hoje, para esse esfriamento, né? Eu quero, para que eu vou? Eu preciso de Deus, para quê? Para quê? Isso é uma questão muito da dependência, né? É justamente aquilo que a gente vem falando. Quando a pessoa entende que ela tem dependência de Deus, né? Ela depende de Deus para tudo que ela vai fazer na vida, isso é um movimento de fé. Acaba sendo um grande movimento de fé. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa não entende essa dependência, ela não se posta a buscar a Deus. Ela não se preocupa em se aproximar de Deus. Ela não se coloca mais ou se preocupa mais em ter comunhão com Deus. Por quê? Porque ela não entende essa dependência. Então, a fé, ela vai esfriando. Aquela fé que ela tinha de que eu preciso buscar Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu sou dependente de Deus, Deus é que tem o controle de todas as coisas, ela acaba deixando. Então, acaba o esfriamento da fé, vem pela falta de entender essa dependência. E aquilo que está lá em Hebreus, né, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas continua dizendo algo que é muito importante, porque a continuação do versículo 6
ele diz o seguinte, que sem fé você não consegue se aproximar de Deus. Sim. É aí que está o interessante de se entender isso, porque diz assim, porque é necessário que quem dele se aproxima tenha fé, creia que ele é galardoador, supridor de todas as coisas. Ou seja, tá falando de dependência. Então, quando você busca, porque você se coloca na condição de dependência de Deus. Então, quando não existe a fé, não tem como se aproximar de Deus. Então, a falta dessa dependência há o esfriamento da fé e o afastamento automático de Deus. E não há ação de Deus na vida da pessoa. Sim, sim. E aí para a gente continuar, a gente pode... Não sei se o Marcos já esgotou o que queria... Eu tinha mais um ponto para falar dos desafios, né? Pode falar. Um dos grandes desafios que nós temos, além das questões que nós já abordamos, principalmente para os cristãos, né? Que nós temos no dia a dia é a falta do hábito da leitura bíblica, né? Nós vemos lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que vai dizer que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós temos uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra, de meditação da palavra, naturalmente, né? Não só naturalmente, mas sobrenaturalmente, nós vamos sendo alimentados e fortalecidos na fé, porque é onde nós conseguimos ouvir, meditar e absorver os ensinamentos da palavra sobre fé, sobre os exemplos, né, que aconteceram. O livro de Hebreus, nesse capítulo 11 que nós falamos aqui, tem lá uma lista, né, da galeria, que é chamada Galeria da Fé, exemplos de homens na Bíblia, de pessoas, de mulheres, que exercitaram a sua fé em Deus e alcançaram vitória, alcançaram seus objetivos, né? Foram abençoados por Deus pela fé que eles tiveram nele, né? Então, a falta de leitura bíblica é um dos grandes desafios que nós temos hoje, que nós precisamos mudar, reverter essa situação, né? Entre os cristãos, nós precisamos cada vez mais incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a meditarem e praticarem a palavra de Deus em suas vidas, porque somente ler, né? Somente como leitores, nós não aproveitaremos o que a palavra de Deus tem para nos abençoar. Então nós temos que ser praticantes. E ao praticar a palavra, nós vamos estar exercendo fé, vamos estar sendo fortalecidos e vamos conseguir seguir a caminhada que Deus nos propõe. Na realidade, para você ser um praticante, você precisa ter fé, né? Sim. Aí é justamente o que diz o versículo, né? Que se você precisa ouvir para que você possa crer, possa ter fé. Então, e ouvir, né? Quando diz ouvir a palavra de Deus, ela tem um sentido aí de entendimento, de ensinamento, porque muitas vezes a gente não ouve, mas quando o próprio irmão Marcos disse a respeito da leitura, quando você lê e interpreta, quando você lê e entende o que você está lendo, isso vai, de certa forma, motivar a sua fé. Quando você vai para os evangelhos, você vai ver Felipe, quando ele foi atender ali o eunuco da rainha de Candace, e ele estava lendo o livro, lendo a palavra de Deus, e Felipe perguntou para ele, olha, você crê nisso? E ele disse, como eu vou crer, como que eu vou entender se não tiver quem me explique? Então, por que a fé vem pelo ouvir? Se ninguém falar, se ninguém ensinar, se não houver uma maneira do ensinamento chegar para você de alguma forma, não tem como você crer. Então a fé vem realmente pelo ouvir, e aí o ouvir no sentido mais amplo, né? A leitura da palavra de Deus, que é o grande ensinamento. Eu sempre digo para as pessoas, tenho falado muito a respeito disso, quando as pessoas me falam sobre evangelização, como é que eu posso evangelizar? Eu falo, oriente a pessoa a ler os evangelhos. E eu sempre digo para as pessoas, se a pessoa lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 vezes, não tem como ela não mudar de vida. Porque ela vai se encontrar com Jesus ali naqueles textos, nas leituras, e vai aprender. Quando ela observa os ensinamentos de Jesus, Sermão do Monte, todos os demais ensinamentos, isso vai mudar a vida dela. Então, realmente ouvir a palavra no sentido amplo, né? De observar, de entender, mesmo aqui no podcast, quando você está
participando com a gente, quando você está ouvindo sobre fé, você com certeza está aprendendo alguma coisa e isso vai também, e na verdade é um desafio para a tua fé, né? Você tem que se desafiar com respeito à fé a todo momento. Bom, agora... Sim. A respeito do que o Marcos falou, né, do elemento fundamental aí da leitura da palavra de Deus, que o senhor comentou também. Nesse aspecto, a leitura da palavra de Deus vai trazer a possibilidade da pessoa não só entender, né, aquilo que o Espírito Santo está explicando para ela, mas transformar a sua vida. Além da pessoa entender, vai ter uma prática diferenciada na vida dela, vai adotar um estilo de vida, que é o que Cristo nos ensinou, onde a palavra produz uma transformação da pessoa de dentro para fora. Então isso possibilita que cada vez mais a pessoa esteja mais próxima de Deus na sua espiritualidade, ter mais contato com Ele. E aí vem o outro ponto que eu acho interessante também para o cristão ter, que é a oração, que é o elemento chave do contato que cada um de nós tem, né, diariamente com o Pai, com o nosso Criador, com o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Para que a gente possa receber dele, não só receber as bênçãos que ele tem para nós, transformando de novo o nosso entendimento através do conhecimento da palavra e também nos transformando em novas pessoas para que nós possamos transbordar na vida das pessoas que estão próximas, né? A ponto que as pessoas nos olhem e falem assim, poxa, eu acho legal a sua vida, o que você tem de diferente, né? Ou seja, desperta no outro aquilo que ele sente falta lá no fundo do coração dele e vem pedir uma ajuda, até mesmo uma oração. Então eu penso que a oração, a vida de oração do cristão faz toda a diferença. Não tem como uma pessoa dizer que é cristão. Uma vida de fé. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai encontrar um texto bastante conhecido, um personagem bíblico bastante conhecido, que foi Jó. E aí, quando você olha para a vida de Jó, para a história de Jó, principalmente o início ali da história de toda a compreensão, na verdade, do contexto todo. Porque Jó era uma pessoa abençoada, era uma pessoa próspera, mas de repente vieram os problemas, vieram as lutas, vieram as dificuldades, veio a destruição, veio a miséria, veio a pobreza, veio a doença, enfim, o mundo literalmente desabou sobre a cabeça de Jó. E aí eu passo a olhar para esse versículo da palavra de Deus, de Hebreus, que diz que fé é o firme fundamento. E aí a gente vê que Jó era uma pessoa fundamentada, ele tinha um fundamento, ele era uma pessoa firmada, porque mesmo nesse momento, é aí que você vê realmente o exercício da fé, porque mesmo nesse momento de toda essa dificuldade, toda essa miséria, toda essa desgraça na vida dele, e inclusive os amigos, aqueles que eram amigos entre parentes, já o criticando e já pedindo para que ele desistisse, jogasse a toalha, porque além de toda a miséria, de ter perdido tudo, ainda ele estava leproso, tinha a mulher dele, quer dizer, a própria família, né, dizendo para ele, Jó, abandona tudo, larga tudo, desiste disso. E ela disse mais, algo muito mais forte, né? Ela disse, abandona teu Deus e morre. E dá fim, dá cabo nisso, porque você está vivendo só sofrimento. E mesmo nesse momento, aí entra então o fundamento. Jó estava fundamentado, ele tinha fé. Ele disse, olha, como louca você está falando. Porque ele cria. Ele cria no quê? Na mudança, ele cria na restauração e fé. Fé realmente é isso. Tá? Só um parênteses aí, pastor. Eu te atrapalho toda hora, perdão aí. Mas ele falou de Jó, né? Eu acho um próximo muito interessante essa situação de Jó. Estava vendo aqui, ó. Jó 3:1, que ele diz, maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vira escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Ou seja, o coração do cara estava bombardeado, ele era humano. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, ele não espraguejou contra Deus. Não. Em nenhum momento... O cara fala assim, Deus, pô, você zoou comigo, eu sou teu filho, você me deixa acontecer isso comigo? Você vê a raiva dele, que ele fala assim, maldito o dia que eu nasci. Mas ele não... Você quer ver algo bastante interessante? Eu quero chamar a atenção, porque a gente volta lá no início da fala do Marcos, quando ele disse que tempos modernos, com toda a facilidade, com toda a comodidade, as pessoas relaxam, e relaxam na fé. E isso também aconteceu na vida de Jó. O momento bom da vida de Jó
fez com que ele titubeasse na fé. Depois do momento difícil, renovou a sua fé. Você quer ver um exemplo? Você tem como abrir aí em Jó, você está em Jó, no capítulo 3, verso 25. Veja o capítulo 3, verso 25. Você vai ver Jó dizendo o seguinte, olha, aquilo que eu coloquei na minha mente... Jó 3,25? 3,25. Fácil aí, pode ler. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Olha só. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava, mais me amedrontava caiu sobre mim. O que eu entendo nisso? Eu entendo o seguinte, que nesse momento a fé de Jó estava fraca, tanto que ele estava temendo perdas, ele estava temendo prejuízo, ele estava pensando que desgraças poderiam acontecer, e isso é o enfraquecimento da fé. Então, é por isso que a gente tem que ter a fé firmada e fundamentada. E eu digo para você que está nos ouvindo, tome muito cuidado com seus pensamentos. A gente tem que policiar o nosso pensamento o tempo todo, porque está escrito aí, Jó mesmo disse, falou que o que mais me dava medo acabou caindo sobre a minha cabeça. E tudo aquilo que me amedrontava desabou sobre mim. Então, se os pensamentos ruins, se os pensamentos de perda, se os pensamentos de desgraça, se os pensamentos de miséria estão começando a tomar conta da tua vida, é momento de você colocar a fé em ação e se aproximar de Deus, e buscar a Deus e lutar contra esses pensamentos, não deixar esses pensamentos tomar conta da tua vida, porque foi o que aconteceu com Jó. Ou seja, quando a fé enfraquece, os problemas vêm. E foi o que aconteceu com Jó também. Então, tem dois ensinamentos bastante interessantes aí na história de Jó. Tem uma recomendação de Jesus, que está lá em Mateus 26, 41, quando ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, além de orar, o camarada tem que estar alerta, tem que estar vigiando. Nós estamos já com o tempo vencendo. É verdade. A gente não vai ter condição de estar... Nós temos aqui uns 10 tópicos para falar da fé, mas não vai dar. É importante, e aí eu quero aí a participação de vocês, entender que fé não se trata de religiosidade. Tem uma diferença muito grande. As pessoas muitas vezes fazem uma interpretação e misturam as coisas, né? Porque a pessoa ela é religiosa, porque a pessoa ela participa de comunidades, de igrejas e tudo mais, mas isso não pode ser misturado com fé, tá? Então, fé é uma coisa, religiosidade é outra. E para entender isso, nós estamos vivendo em momentos em que a gente sofre muitas influências nas nossas vidas. O ser humano, de certa forma, ele é 100% influenciável. Nós somos influenciáveis. Então, tantas coisas nos influenciam no dia a dia, o ambiente, os locais que nós vamos, as pessoas com quem nós convivemos, muitas vezes até mesmo coisas inanimadas, né? Você chega num ambiente bonito, tal, você já tem uma postura diferente, você chega num ambiente mais agitado, a postura é outra. Nós somos 100%, o clima nos influencia muito também, né? É aquela situação, por exemplo, tá frio e está chovendo. Qual é o primeiro pensamento da pessoa, do camarada, que tem que levantar às 5 da manhã para trabalhar? Ele tira, naquele friozinho, ele tira a orelha do cobertor e escuta a chuva caindo com o frio lascado que está lá fora. Qual é o primeiro pensamento? Hoje eu não quero ir trabalhar, né? Hoje eu quero ficar na cama. Isso é o primeiro pensamento, né? Ele tem que vencer isso todos os dias, mas para mostrar como nós somos influenciáveis, tantas coisas nos influenciam, né, que muitas vezes mudam o humor da pessoa durante o dia, então somos altamente influenciáveis. E há algo que está nos afetando de uma forma geral a toda a humanidade, que é justamente as redes sociais, a internet de uma forma geral. Como que você acha, Marcos, que isso tem afetado hoje o meio cristão e a fé das pessoas? Acho que tem afetado de forma muito mais impactante do que as pessoas imaginam, né? Porque exatamente pelo tempo que as pessoas gastam, né, passando pela internet, nas mídias sociais, né, existem estudos sobre isso, né, existem estatísticas que mostram que cada vez mais, não só o brasileiro, mas toda a população mundial vem aumentando o tempo que é gasto diariamente com as mídias sociais. E nas mídias sociais nós temos diversos assuntos, diversos temas,
alguns bons, outros ruins, a grande maioria ruins, né, a gente pode dizer isso, que ultimamente vem tomando nossos corações, as nossas mentes, vem dominando, né, as nossas vidas e trazendo preocupações. Nós falamos sobre ansiedade no último podcast, né, irmão João? Trazendo preocupações que isso consome totalmente a força que nós temos no nosso dia a dia, que deveria estar focado exatamente em exercitar a fé, em edificar a nossa fé, nos princípios cristãos, A pessoa chega no na final palavra do de dia Deus. esgotada já não tem mais energia nem para orar, né? Nem para orar, sequer às vezes para conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? E ultimamente as mídias sociais elas têm focado muito nas notícias ruins. Nós tivemos o evento da pandemia, né, em 2020, em que praticamente quase todo dia a televisão, os noticiários, a internet falavam sobre a doença, sobre mortes, sobre a calamidade, enfim. Isso traz um efeito muito negativo, não só para o psicológico, mas para o espiritual do ser humano. E nós cristãos, se nós não vigiarmos, como o irmão Zanda disse aqui, né? Antes de até mesmo orarmos, né? A palavra fala vigiar e orar. Se nós não vigiarmos aquilo que nós consumimos das mídias sociais, nós vamos ter efeitos muito negativos em nossa vida. E uma delas é a redução, a diminuição da nossa fé. Porque a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para exercitar, às vezes até para ir na igreja, né? Para termos um momento de comunhão com os nossos irmãos. E nós consumimos um material ruim, ao contrário do que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos consumir um material bom. A palavra de Deus que é vida, que traz vida, libertação, cura, renovo, né? Então eu vejo que a mídia social e a internet tem um impacto terrível nas nossas vidas. E que eu sofro bastante, como todos, né, que estão aqui, todos que estão participando. Todos nós somos impactados. Todos nós, né? Porque mesmo que nós tentemos, existe sempre essa oposição no mundo espiritual. E a distração, o entretenimento é muito mais forte do que nós imaginamos. Então nós temos que fazer o quê? Como a palavra de Deus nos diz, que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, né? Sem que Ele nos envie um escape. Então sempre Deus vai nos dar uma direção. O que devemos fazer? Na minha, pelo menos a decisão que eu tomei, é reduzir o tempo com o celular na mão, vigiando sempre naquilo que eu vou olhar. Então, redes sociais, cada vez menos eu tenho procurado observar durante o dia, né? Enfim, somente aquilo que é básico. E quando eu vejo que eu estou passando dos limites, né? E a gente sempre tem que tomar esse cuidado, a gente tem que sempre buscar a direção de Deus e nos voltar para aquilo que Ele nos orienta. Então, esse é o conselho que nós temos pela palavra de Deus, que nós devemos buscar aquilo que é lícito, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, né? Sim, a palavra de Deus diz que tudo aquilo, né, que é proveitoso, tudo aquilo que é de boa fama, né, que é muito o contrário daquilo que a gente está vendo hoje, né, tudo aquilo que é louvável, de boa fama, que é virtuoso, né, que é amável, nisso deve estar os nossos pensamentos. Aí a gente, acompanhando aí o pensamento do Marcos, a gente vê que as comunidades religiosas, de uma forma geral, elas poderiam contribuir muito para essa mudança de comportamento se postassem de forma diferente. Em vez de tentar atrair as pessoas cada vez mais para dentro, né, daquilo que elas postam, para dentro das suas redes sociais, elas deveriam trazer uma orientação, e esse, inclusive, é um conselho meu para você que está nos acompanhando. Desligue o celular e volte a ter comunhão com Deus. Desligue o celular, volte a ler a palavra de Deus. Volte a ter um tempo de comunhão com Deus, porque, de fato, como disse o irmão Marcos, né, as redes sociais, a internet, ela tem roubado esse tempo. A gente chega no final do dia, muitas vezes, desgastado mentalmente, já sem força, sem energia para orar, até para ter comunhão com a família, de tanto que a pessoa fica ali o dia inteiro no celular. Então, acho que as comunidades, de uma forma geral, poderiam começar, acho que já é um momento na história de começar uma orientação para que as pessoas possam, e seria um assunto para a gente discutir aqui, uma próxima pauta de fé, né? Fé e equilíbrio,
para que as pessoas possam ter equilíbrio no uso, principalmente das redes sociais, tá? Mas, como não vai dar tempo, eu gostaria de pedir para o irmão Osana, né, que falou um pouco menos hoje, para suas considerações finais aí. Tá, joia. Bom, eu sem dúvida alguma agradeço ao Eterno e a envolvidos com Cristo, a oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo esse trabalho. E conclamo todos os que participam. Você ainda que não é inscrito no canal, por favor, né? É simplesinho. Faz a sua inscrição para que você seja notificado cada vez que tivermos trabalhos desenvolvidos aqui. Curte aí a live. Compartilha, porque com certeza você deve conhecer alguém que esse assunto aqui é relevante para ela também, então compartilha. E sempre que possível participe conosco, manda para cá as suas perguntas, as suas dúvidas. E o que nós não soubermos, o Espírito Santo vai nos ensinar e nós vamos aprender juntos. E o nome dele vai ser glorificado. Principalmente porque, como já foi falado, né, a questão das tecnologias, não só de mídias sociais ou de celular, né? A importância do cristão saber usar a tecnologia que está à sua mão, né? Para que ela não seja simplesmente mais um consumidor. Hoje, porque nós passamos a maior parte do tempo consumindo coisas do celular? Porque, infelizmente, foram colocadas diversas tecnologias aí, as pessoas que antes tinham rádio, TV, né, até entretenimento, hoje está dentro do celular, a sua vida está aí dentro. Então, isso torna cada vez mais cada um de nós muito dependente, e nós acabamos, maior parte do tempo, consumindo o lixo que é colocado propositalmente dentro das mídias sociais, e aí o cristão começa a esfriar a sua fé, e quando menos espera, que eu quero Deus na minha vida. Então eu agradeço a Deus mais uma vez, e a oportunidade que nos é dada aqui. Peço a Ele que continue a nos abençoar e nos inspirar para que possamos continuar o desenvolvimento desse trabalho. Conclamo a cada um dos nossos irmãos que nos ajudem em oração. Esse trabalho não tem condições de ser desenvolvido se não for com a ação do Espírito Santo e com a oração dos irmãos, intercedendo a nosso favor, para que a obra do nosso Deus continue crescendo cada vez mais no reino dele. Bem, Marcos. Quero apenas agradecer a Deus, né, por esse momento que nós tivemos aqui, discutindo esse tema tão importante, né, que é a fé. E agradecer a participação de todos que estão acompanhando esse podcast, convidando a todos para estarem compartilhando, como o irmão Zana disse, enviando para seus contatos, seus amigos. Sempre tem alguém que nós nos lembramos que pode estar necessitando dessa palavra, dessa mensagem, né? E principalmente, né, que precise buscar a presença de Deus. Então, não deixe de compartilhar, de encaminhar, colocar os seus comentários, né? E nós vamos estar aqui, sempre que possível, respondendo, né, nas mídias sociais aí do Envolvidos com Cristo. E dizer que acompanhem, porque virão novidades aí, novos podcasts, convidados que vão estar aqui conosco, né, irmão Zana, irmão João. E esse trabalho não pode parar, né? Nós temos essa incumbência, né, de Deus, de levarmos a palavra do Senhor, de levarmos essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, né? E a mensagem do amor que nos alcançou, esse amor tão lindo, tão maravilhoso, que é o amor do Senhor Jesus Cristo, né? Que nos alcançou. Então, agradecer a presença de todos, a participação. Eu vou ver aqui o irmão João fazer as suas considerações finais e o encerramento desse podcast. Ok, como disse o irmão Marcos, continue nos acompanhando. Logo nós vamos estar divulgando aí uma agenda de convidados que estarão conosco aqui no Envolvidos, e vai ser bênção. Com certeza vai ser grande bênção para a sua vida. Gostaria de agradecer muito a irmão Zana, irmão Marcos, também o Leandro, que está aí na técnica e que tem nos ajudado para que possamos desenvolver os temas que a gente tem escolhido aqui para debater no Envolvidos com Cristo. Se você tem um tema aí que você acha importante também, desde que não seja nada muito polêmico, manda para a gente aqui, a gente vai estar desenvolvendo esse tema também, sempre tentando trazer tudo à luz da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu gostaria de estar fazendo uma oração agora de agradecimento a Deus e pedindo a bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, rogando as bênçãos dos céus
para a vida do teu filho, da tua filha, desses que todos que estão nos acompanhando e participando conosco aqui no Envolvidos com Cristo. Visita cada um, ó Pai, com a tua graça, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nesta mente para que ele possa estar exercitando cada dia mais a sua fé, entendendo, Pai, aquilo que aqui foi falado, para que a sua fé possa ser motivada e ele possa em ti alcançar os seus objetivos. Rogo as tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Até o próximo. Até a próxima, tchau. Deus abençoe.